vou conversar com vocês hoje sobre uma palavra que é a dor de cabeça de milhares de pessoas. Essa palavra já me inquietou muito, e se eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pelo menos as primeiras 5 perguntas, entre 10 são dessa palavra. A gente já vai chegar nela, mas antes vamos ler a palavra aqui, a Bíblia. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem. Eu quero que você grave essa parte agora. Ele não está aqui porque está trabalhando. Você grava comigo? Resta ainda o mais jovem. Ele não está aqui, ele está trabalhando. Vamos junto. Resta ainda o mais jovem. Ele não está aqui, ele está trabalhando. Eu acho bom você decorar, porque eu vou te irritar com isso aqui, irmão. O mais jovem não está. Aonde ele está? Já decoraram? Ele não está aqui. Vamos completar? Cuidando das ovelhas. Falta ainda o mais jovem que não está, porque está trabalhando, cuidando das ovelhas. Esse é o nosso ponto de caminhada. Eu sei que uma leitura de um versículo dentro de uma história tão longa e isolar esse versículo é um crime. Eu não vou te abster da história, mas eu quero que você grave essa fala, esse texto, porque vai fazer muito sentido. Cada hora que nós construímos um pouquinho mais, você vai fazer mais sentido. O mais jovem não está em casa, porque ele está... Você saiu do trabalho e pensou que não ia falar do trabalho, e você está dizendo trabalhando. Bom, quem aqui, para fazer muito sentido o que a gente vai conversar, porque tem uma palavra, a palavra é propósito. Quem aqui já descobriu o seu propósito de vida? Levanta a mão. Olha que assustador, quase ninguém levanta. Sério, quem já descobriu? Levante a mão. Quem? Nossa. Você está percebendo o que eu estou percebendo aqui? Que na nossa cabeça parece que é só a gente que não descobriu o nosso. E quase ninguém levantou a mão. Então eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem aqui ainda não descobriu o seu propósito de vida? Levanta a mão. Nossa, que assustador. Quem não descobriu? Então beleza, eu vou fazer uma terceira pergunta e eu começo. Quem daqueles que ainda não descobriram, todos os dias batalham para tentar descobrir? Levanta a mão. Que bênção. Eu tenho uma palavra desmotivacional para você hoje. Hoje é desmotivacional. Eu gosto disso também. É o reverso. Para quem levantou a mão perto de você, fala assim para ele assim, ó. Não vai rolar. Pode falar assim para ele: não, para com esse negócio, bobiça, besteira, não vai conseguir. Vocês estão com medo? Eu vou te provocar um pouco. Nós temos uma coisa infundida dentro de nós, dentro do nosso tempo, da nossa geração, que é primeiro, mesmo sabendo o nosso propósito, a gente diz que não sabe. O nosso propósito, por mais que a gente saiba que tenha coisas individuais, tem o que é para todos. A Bíblia diz que o propósito do homem é glorificar o nome do Senhor. Esse é o maior propósito da vida da gente. Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai fazer para a glória de Deus. Então, a partir de agora, quando alguém te perguntar se você não sabe o seu propósito, você vai dizer: não, eu sei. Eu nasci para glorificar aquele que me criou, aquele que me fez, aquele que me deu vida. Você entende? Então nós nascemos e fomos criados para a glória de Deus. Você tem um propósito lindo: exaltar o teu Criador. Já está na gente. Por mais que você tenta fugir, o Senhor te acha. Quando você vê, você já está tudo de novo. Então, você tem. Mas vamos falar daquele propósito que a gente sabe, que é o que a gente está buscando, ou que a gente está querendo muito, que é saber: por que eu nasci? O que Deus tem para mim? Será que Deus tem algo maneiro para eu fazer? Será que o que eu trabalho, não, sabe, aquelas coisas todas? Só que eu vou te apresentar um problema. O problema é o seguinte: nós estamos aprendendo sobre propósito dentro dessa corrida, porque muita gente se aproveita dessa fragilidade de uma maneira errada. Hoje, se alguém te dizer: eu vou te ensinar a descobrir o teu propósito, você vai entrar. Se a pessoa te passar um pouco de credibilidade, você vai aceitar. Por quê? Porque todo mundo quer.
Nós queremos nos sentirmos úteis, importantes, vistos, enxergados. Mas tem um problema: estão nos vendendo um propósito ou um resultado de propósito que não é real. Estão nos apresentando alguns modelos que não são reais, e estão colocando aquilo que, se você descobrir o seu propósito, é aquilo que vai acontecer com você. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui segue um rico? Para ter raiva um pouco. Ninguém tem muita coragem de dizer, né? Mas todo mundo segue um rico de estimação. Um rico, que você só entra no story dele para ser humilhado. Você entendeu? Tem gente, nossa, olha que... E tem avião, que coisa. Nós somos assim, a gente gosta dessas coisas, a gente gosta de ver umas... Nossa, que isso? A gente acorda de manhã, irmão, vida normal aqui em Araçatuba, não é um povo muito rico, mas a gente, né, Zé, a gente acorda, remela, bafo, sai trupicando para pegar voo, e é confusão, come cupim 4 horas da tarde, dorme 1 hora no Ibis para dar conta, e o pau torando. O rico que a gente segue, não. Ele acorda com um gosto de Listerine na boca. Ele é diferente. Ele acorda, bom dia, e ele já faz story. Eu não consigo fazer story de manhã, porque a minha cara não é boa. A pessoa já de manhã: olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui. Hoje o dia será incrível, declare. Aí você... Ai, meu dia. Porque você acredita nisso. Você tá... Nossa, meu dia vai ser maravilhoso. Mas ele vai de carro trabalhar, você vai de ônibus, então já está tudo errado. Alguém frita o ovo dele, você está comendo pão de ontem, às vezes, daquela confusão, às vezes não tem nem pão. E a gente vê aquilo, e a gente começa dentro da gente dizer: o dia que eu descobri o meu propósito, alguém vai fritar o meu ovo. O dia que eu descobri o meu propósito, eu vou ter um carro muito melhor. O dia que eu descobri o meu propósito, a minha casa vai ser sinistra. Porque nós aprendemos que algumas coisas na vida só acontecem quando algo primeiramente grande de Deus acontece na nossa casa. Então é como se nós estivéssemos o tempo inteiro esperando Deus fazer algo para então sermos excelentes, para então sermos gratos, para então sermos completamente felizes, para então dizermos: descobri o propósito. Eu quero furar a bolinha, lindo. Talvez você nunca vai ter alguém para fritar os teus ovos. Eu sei que é maneiro, eu também gosto. Você acorda, você fala: olha, eu queria ponto mais. É muito maneiro. Mas tem gente que não vai ter. Tem gente que não vai ter o próprio avião. Você acredita, né? Você colocou no caderninho do sonho: o dia que eu ter o meu avião. Mas você reclama do carro que você anda hoje, né? Então provavelmente você nunca vai ter o avião. Porque o segredo da vida não está naquilo que eu vou ter, está naquilo que Deus já me deu. A graça das coisas que Deus tem para a minha história já estão na minha mão. O propósito já está agora. Entendeu? A casa grande. Não, esquece tudo e vamos aprender a olhar para o agora. Então, só para você entender, propósito não tem a ver com avião. Propósito não tem a ver com carro, propósito não tem a ver com chofer, propósito não tem a ver com rede social, propósito não tem a ver com fama, propósito não tem a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com propósito. É só quero que você divida isso para sempre. Não tem a ver com estética, não tem a ver com aparência. Tem gente que vive o seu propósito de maneira extremamente eficaz, eficiente, e nunca ninguém saberá o nome. Não tem milhões de seguidores na internet, ninguém as conhece, mas são extremamente conhecidas no céu, porque o seu propósito é de verdade na terra. Então a primeira coisa que eu quero que você descubra a partir de agora é que propósito não tem a ver com aquilo que vem para o bolso, mas com aquilo que sai de verdade do coração. Está aqui dentro, está aqui. Propósito não é money, é paz, é contentamento, é satisfação. Vai ficar mais claro daqui a pouco, mas é só para você saber que às vezes o propósito que estão nos ensinando a correr atrás tem a ver com dinheiro, não tem a ver com propósito. Você pode correr atrás do avião, você pode ficar à vontade, me empresta, vou ficar feliz. Você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, maravilhoso, se você puder ter, se você puder fazer, mas só não pode confundir uma coisa com a outra, porque senão você vai ser infeliz em algum momento, porque você vai ser frustrado.
E o meu maior medo com a geração que eu tenho, com a geração que Deus colocou nas minhas mãos, que é a minha geração, que eu faço parte, é porque algumas coisas estão aproveitando da nossa fragilidade para nos inserir sonhos que não são nossos, para nos inserir metas que não são nossas, para nos cobrar uma alta performance que não é humana, para fazer então a gente pensar que se aquilo a gente conseguir, então a gente será feliz. E eu trabalho com a outra ponta de gente que já fez tudo isso, deu super certo e não tem felicidade nenhuma, porque foi apresentado a uma corrida que não é justa, uma corrida que nem é dela. Então, o ponto de partida de uma história para falar sobre propósito é tirar todas as perspectivas que nós temos, desde a parte estética, desde a parte, financeira. Vamos colocar algo prudente. Eu vou te contar uma história. Nessa história tem tudo o que a gente precisa para entender. A Bíblia vai dizer que havia em Israel um rei chamado Saul. Esse rei era um rei que se perdeu no caminho, pecou contra Deus, não se arrependeu, foi corrigido pelo profeta, mas não permitiu com que a rota fosse convergida. Então Deus rejeitou o reinado desse homem chamado Saul. Então um sacerdote chamado Samuel recebeu a incumbência de levantar, ungir um garoto que seria o próximo rei de Israel. Pronto. Então nós já temos um panorama, uma nação cujo qual o rei foi rejeitado e agora será levantado um novo rei. Isso não teve um edital, não foi anunciado a público, não teve uma competição, não teve uma campanha, mas sejamos sinceros que quando se fala de rei a gente imagina quem tem cara de rei, sim ou não? Você conhece alguém que é pobre e tem cara de rico? Ou vice-versa? Não olha para ninguém agora, irmão, só para cá. Aí todo mundo conhece alguém que você fala assim: que é isso, hein? Cara de rico. Pindaíba. Mas tem aquele que você olha assim, não dá nada. Dá-lhe com nota de 100 de mão aberta. Tá vivendo, né? Todo mundo conhece, sim ou não? Porque nós somos visuais, a gente não consegue ver o interior de ninguém. Então a gente olha o externo e tenta julgar o que internamente a pessoa carrega. Normalmente a gente vai errar. Na nossa equipe, né, Zé, nós temos os dois extremos. Eu não estou falando nem de mim nem do Zé, é uma outra galera que trabalha para nós aí. A gente tem o que é pobre e tem cara de rico. Esse entra nas lojas, né, Zé? Ele entra, as pessoas tudo empolgadas vão nele, mas é liso. E aí a gente tem o que é grande o bichinho, irmão, mas tem uma cara de pobre que dá dó. Nós vamos nas mesmas lojas, o vendedor faz assim, ó, parece um mar vermelho, se abre para ninguém atender. Eu só quero que você vislumbre que algumas coisas para nós têm rosto. Rico tem rosto, pessoa bem sucedida tem rosto. Então expectativas se geram quando alguma coisa muito grande é apresentada, principalmente quando se fala de plano de Deus. Quando Deus diz eu tenho plano com alguém, você consegue imaginar esse alguém pelo plano que você ouve. Por quê? Porque a gente é visual, a gente olha para aquilo que é a aparência. Por isso que hoje todo mundo muda a aparência tão rápido. Você pode ver, todo mundo muda. A pessoa aparece num dia de um jeito, do outro totalmente diferente. E não tem nada a ver, tá? Pode fazer, não muda nada. Mas é engraçado. Você olha uma pessoa num dia, ela está normal. Outro dia, a boca cresceu, do nada. Não, eu não acho nada errado não, irmão. Tudo bem. Os homens também, do nada, maxilarzinho, quadradinho. O problema é que os filhos nascem. Não é verdade? Não tem a cara de ninguém, porque não tem a boquinha da mãe, não tem o queixinho do pai. Aí você fala, puxa, quem é essa criança, gente? Mas é só para te construir uma expectativa de um rei, ok? Aí a Bíblia diz que o Samuel recebe um endereço, um CEP. E esse CEP vai dar na casa de um homem chamado Jessé, cujo qual tinha 7 filhos. A palavra de Deus para o Samuel é: um dos filhos de Jessé será o próximo rei de Israel. Então o Samuca vai para a casa do Jessé com chifre de azeite para ungir o próximo rei. E você tem que imaginar a cena.
de um sacerdote andando pela nação com a missão mais extraordinária para levantar o homem da função mais importante daquela nação. E o Samuca chega na casa do Jessé. Vamos imaginar comigo, irmão? Eu acho que eu tenho um pouco de problema às vezes, porque eu sou um pouco infantil, minha mente. Mas eu fico imaginando tudo. Eu fico imaginando ele indo, eu fico imaginando ele chegando, eu fico imaginando que a notícia que deve ter chegado antes, ó, o sacerdote está vindo aí. E o Jessé, eu lembro da minha mãe, irmão, quando alguém fala, vai me visita, minha mãe quase morria. Corre! E as crianças tudo, e passava pano por baixo das coisas, limpava por cima do armário. A pessoa chegava, a minha mãe diz, olha, não repara, tá uma bagunça. Não, e eu tinha passado a tarde limpando a casa. Eu falava, mãe, eu tô aqui, mãe. Quer dizer que eu não sou útil? Bom, eu fico imaginando tudo isso. E a cena do Samuel, Jessé. Deus falou comigo, um dos teus filhos vai ser o próximo rei de Israel. Irmão, quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Irmão, eu tenho 3. Eu sei que você pensou, que é isso, hein? Tenho 3, mas também já vral, chega. Mano, é uma confusão. Quando um para, outro começa. Bom, imagina alguém chegar na minha casa e dizer que um dos meus 2 filhos vai ser o rei de Israel. Irmão, eu já faço aqui, ó. Deixa eu mandar no grupo da família rapidinho, só para avisar. Que hoje é tudo assim, né? Deixa eu tirar uma foto para esfregar na cara das inimigas. O Samuel falou pro Jessé, o Jessé com aquela bomba entrou no quarto dos meninos e falou assim, gente, arruma essa cara, escova esses dentes, que um de vocês vai ser o rei de Israel. Arruma! E eu não tô nem imaginando. A Bíblia diz, o Jessé fez uma fila dos meninos e colocou na frente o Abinadab, mais velho e o mais bonito. O mais velho e o mais... Logo o que mais tem cara de rei. Porque essas são as nossas expectativas. É assim que a gente pensa às vezes que Deus se move, por aquilo que a gente tenta impressioná-lo por fora. Ou como se Deus estivesse buscando algo semelhante. Mas tudo bem. O Abinadab é o primeiro da fila. Ele deve ter cara de rei. Ele é mais bonito. E provavelmente os outros candidatos já estão tudo meio assim, nossa, o Abinadab está aí na frente. E o Samuca, irmão, o Samuca bateu o olho no Abinadab e falou, que é isso, hein? Manda muito, esse garotinho aí é top. Deus já falou com ele na hora, não estou buscando aparência. Se tivesse algum feio aqui, irmão, já estava glorificando. Eu vou dizer de novo, Deus já falou na hora com Samuel, Samuel, eu não estou me importando com aparência. Uns irmãos feios se manifestaram. Ó, isso aí, tamo junto. Não, tu tá muito artista já. Olha o sorriso do Zé, gente. Você que tá pagando, você que tá pagando. Fala pro irmão do seu lado que tá aí. Eu sei que você não gosta disso, mas faz. Faz sincero assim, ó. Deus não tá preocupado se você é bonito. Fala pra ele assim, ó. E você nem é tudo aquilo. Ei, Deus não está preocupado com a aparência. Deus levanta homens e mulheres pela essência. Deus está olhando para o coração. Deus está olhando para dentro de nós. É para cá, ó. Você entendeu? É para dentro. Deus não está preocupado com o estereótipo. Deus está preocupado com aqui, ó. Por isso que Deus falou, Deus já advertiu Samuel, Samuel é um homem, é um garoto segundo o meu coração. E é isso, irmão. Foi passando um por um. Um garoto por garoto. O outro não era tão bonito, mas falava melhor. Talvez o outro era, não sei. Hoje tem de tudo. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um cara dizendo como você parecer ser um homem bem sucedido. Falei, que é isso, hein? Vou arrastar para cima.
Não estou zoando, é verdade. Ele disse que... Gente, eu estou falando sério, tá? Não estou brincando. O homem tem que andar com os ombros para trás, peito para frente. Perante Jesus, levanta o queixo uns 2 centímetros. E você tem que andar assim. Só pode ser piada, né, irmão? Irmão, ninguém aguenta 20 segundos andando assim. Imagina sentar na panificadora assim, ei, dá 2 pão aí. Ah, irmão, baixa. Pelo amor de Deus, a gente entende esse negócio de parecer. É igual o negócio de rico. Lembra que eu falei no começo? Dos ricos. Ai, se eu pudesse contar pra vocês que eu sei. Tá cheio de gente que não é pensando que é rico. E é tudo dublê. Meu lado fofoqueira tem que morrer. Jarilene, lado Jarilene, tem que morrer. Mas a gente sabe de cada coisa. É tanto boleto vencido. Mas aqui, a questão é que alguém vai ser o rei de Israel, e um por um foi recebendo a negativa. Jessé colocou todos os filhos dele, que na cabeça dele tinham uma possibilidade. Então, quer dizer que para esse rolê, o menino que está... Quer dizer que nesse rolê que o menino que está... sequer foi chamado. Porque não tinha chance. Não era a cara daquele garoto a função. Então, no dia mais importante na vida de alguém, a pessoa não estava em casa, porque ela estava trabalhando. Imagina a cena, você tem uma empresa dos sonhos que você quer trabalhar muito. Você entrega um currículo nessa empresa e você volta, continua trabalhando na empresa que você não gosta. E você está lá. E um belo dia você está trabalhando e na sua casa o telefone toca, da empresa que é o seu sonho. Ligam para você, você não está em casa, porque você está... Então você chega em casa depois de vir do seu trabalho e descobre que alguém ligou e que era da empresa dos sonhos. E a pessoa diz para você, olha, essa empresa ligou, e você quase morre do coração. Você espera o outro dia comercial, você liga e a pessoa diz, bom, infelizmente a vaga foi preenchida. Você ia ficar triste, sim ou não? Sim. Então, deixa eu te falar uma coisa. O menino que está trabalhando sequer entregou o currículo. Porque tem coisas na vida que se a gente deseja muito, a gente nem tem. Porque o nosso coração às vezes deseja pelos motivos errados. As coisas mais extraordinárias da nossa vida são surpresas de Deus. A gente não foi preparado, a gente só é exposto. Quando a gente vê Deus, fala, vrau! Você fala, quê? Deus falou assim, é por isso. Porque quem deseja demais, normalmente tem o coração com o desejo errado. Então Deus pega e uau! Você fala, o que é isso, Senhor? É para mim? É muito maior do que eu. Exatamente. É muito maior do que você, porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com a graça, tem a ver com o favor do Senhor. Por isso a palavra improvável, ela é tão real. Porque eu não tenho nada contra os prováveis. Eu acho maneiro. Tem gente, se eu vi um vídeo, achei maneiro. O cara falou assim, eu vou te ensinar a ficar milionário. Olha, eu, por exemplo, com 18 anos era CEO da empresa do meu pai. Meu pai me deu apenas R$500 mil para administrar. Nossa, que difícil. E hoje eu sou um garoto de sucesso. Já tenho R$600 mil. Nossa. Eu não tenho nada contra os prováveis, aqueles que têm cara, que têm linhagem. É maneiro. Mas eu fico assim, os improváveis. Os improváveis são aqueles que você olha assim e diz, não pode. Ele? Ele. Porque se nosso propósito é glorificar o nome de Deus, nada melhor do que um improvável para ser colocado naquilo que ninguém acredita. Nada melhor do que alguém que ninguém crê para ser usado pela graça do Senhor, amém? Então vamos embora. Um por um. Acabou. Oh, velhice.
ô Gessé, teus filhos acabou? Aí ele falou assim: sobe um, tira 2, 3, 4, 5, 5. Tá faltando um. Ele... Vocês já esqueceram? Ele não... Obrigado, irmão, você decorou. Ele... Eu só falei que ia irritar, mas é por uma boa causa. Porque agora você vai descobrir que a vida e que Deus operam de uma maneira que a gente não consegue controlar. A forma com que Deus faz é surpreendente. A gente vive a vida inteira buscando o propósito, mas aqui agora a gente vai descobrir que a vida se vive de propósito, e que quando a gente vive de propósito, o nosso propósito corre atrás da gente e nos acha. A partir de agora muda toda a forma de correr, muda toda a forma de enxergar. Eu quero que você grave isso no teu coração. O dia que você parar de correr atrás do teu propósito e viver de propósito, o teu propósito vai correr atrás de você e vai te achar. Você não precisa, você só tem que entender que o agora é um propósito de Deus para você. A empresa que você está é um propósito de Deus para você. O carro que você anda é um propósito de Deus para você. A casa que você mora é um propósito de Deus para você. Vai ficar claro, calma. Oh, o menino não tá trabalhando. Aí o Samuca fala assim: então manda eu chamar. Manda eu chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa. Caraca, irmão, imagina a cara dos irmãos do Davi. O que nós fizemos? Eu tô com bafo? Meu cabelo tá maneiro? Gente, mandou chamar o Davi. Se ele vê o Davi, o Davi vai vir chegar com um cheiro de ovelha fedido. Dadinho do Davi vai vir só para passar vergonha. Só que nisso o Davi tá lá no campo. Ele estava trabalhando, mas agora vai mudar a sua ótica de trabalho. Davi não era um trabalhador normal. Davi não era um pastor normal. Davi era um pastor zica. Davi era o melhor pastor. Davi assim estava no top 10. Ganhou prêmio. Saía no Instagram, top 3 pastor de ovelha. Davi chegava no pasto, as ovelhinhas faziam para ele aqui, ó. Bé, nós te amamos, Davi. Eu vou te contar porque a Bíblia conta algumas histórias de Davi no pasto e que não o deixaram famoso, que não o fizeram conhecido, e que não foi isso que chegou aos ouvidos de Samuel. Samuel nem sabia. Mas a Bíblia conta que o garotinho Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas, ele era excelente. Um dia chegou um leão lá. Não está na sua Bíblia, está na minha. Acrescentares capítulo 32. Diz que o leão chegou lá, falou: oi Davi, tudo bem? Tudo bem, seu leão. Você é o rei da selva, né? Sou eu vim comer uma ovelhinha aí. Aí o Davi falou: que pena. Não vai. Vou, não vai. Vou, então vem. O leão, as suas últimas palavras para o Davi foram: de quem são as ovelhas? Aí o Davi falou: do meu pai. Aí o leão falou: se a ovelha é do teu pai, por que você vai entrar na frente de um leão para defender? Aí o Davi falou: a ovelha pode não ser minha, mas a missão de manter elas vivas então calma aí, antes de você aplaudir, deixa eu te mostrar uma cena. A gente acorda de manhã cedo para ir trabalhar. Ninguém frita os nossos ovos, então a gente come um pão meio estranho, come o que dá e acorda assim: essa porcaria, eu tenho que trabalhar hoje, que absurdo. Acordar esse horário, que esse patrão maluco inventar um horário desse, por que ele não chega? Aí você fala assim: hoje é o último dia que eu vou para essa porcaria de emprego, eu nunca mais vou para aquele lugar, eu odeio, porque eu trabalho, eu não sei o que, eu não sou valorizado, ninguém me enxerga, e quem vai para Disney é ele, quem posta foto é ele.
Aí você fala assim: hoje é o último dia que eu vou para essa porcaria. Aí você está saindo de casa, uma carta vem por baixo da porta. Aí você pega assim: Caixa Econômica? Será que fui sorteado? Aí você abre: boleto. Aí você fala: eu vou trabalhar mais um mês para quitar. Aí você vai trabalhar com uma cara de glúteo, atende mal, não faz o seu melhor e está esperando Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Está esperando o seu propósito te encontrar. Não vai rolar, irmão. Quer ver uma coisa? Tem gente que diz assim: ó, o dia que eu trabalhar naquela empresa, eu vou ser o melhor colaborador. O dia que eu tiver um carro bom, aí sim eu vou lavar. Porque tem gente que é porco com carro que dá raiva. Você entra, tem Danoninho vencido, Yakult, tétano. Você fala assim: que é isso? Ele fala: o dia que eu tiver um carro bom, vai estar limpo. Nunca vai estar. Porque quem não é fiel no pouco, raramente sobre o muito será colocado. Deu uma invertida no versículo, mas é mais ou menos assim que a vida toca. Vou te contar uma história. No começo da minha juventude, nossa, que absurdo eu falar isso. Eu sou jovem ainda. Mas nos primórdios, eu realizei um sonho da minha vida de comprar um carro que eu queria. Depois de muitos anos de trabalho, sofrimento, comprei. Durou 5 meses, bati e perdi. Pobre e azarado, é isso aí que você pensou. Mas Deus estava no controle, virou a minha casa que eu comecei a construir e tal. E meu pai me ajudou a comprar um carro no leilão na época chamado Symbol. Você sabe que carro é esse? Bom, temos um problema, é isso aí mesmo. Eu cheguei na casa do meu amigo com um Symbol branco. Ele falou: você é um dos 14 brasileiros que tem um Symbol. Bom, eu apelidei o Symbol de simbólico. Simbólico é aquilo que está no lugar para ocupar uma função que não é sua. Então, de maneira simbólica, ele está ali. Mas olha que Deus ia me ensinar. Eu estou na casa de um amigo, que era um homem já próspero. E ele começou a falar de uma moto que ele tinha, uma Bis. Aquela motinho que não tem embreagem, sabe? Uma moto bem popular no Brasil. E ele começou a falar daquela moto. Essa moto é maravilhosa e não sei o quê. E ele tinha caminhonete, tinha tudo. E eu achei estranho aquilo. Ele começou a gavar muito a moto. Essa moto é maravilhosa, ela é econômica. E eu estou aqui: nossa, nunca tinha visto tanta vantagem na moto. E ele falando: irmão, que a moto, não sei o que, que a moto. Só que nisso, o Espírito Santo fala no meu espírito: interessante, você ainda não aprendeu a valorizar as coisas que você tem. O cara estava elogiando a moto dele. Eu estava com o meu carrinho lá fora. Irmão, na hora, eu não sou chorão. Na hora eu comecei a chorar na frente dele. Parece que eu imaginei pensando assim: nossa, gostou da moto, tô até emocionado. Vai levar. Irmão, eu chamei a minha esposa na hora. Falei: vida, vamos embora? Com a lágrima no olho, ela não entendeu nada. Pensou que o homem tinha brigado comigo. Eu falei para ele: cara, eu preciso ir embora. Tem uma coisa acontecendo, preciso resolver. Irmão, resumindo a história, entrei dentro do Symbol, eu e a minha esposa, e contei para ela. O homem começou a falar da Bis e não parava de falar da Bis. E eu, meu Deus do céu, que moto! Só que o Senhor falou comigo: amor, Deus nos deu esse carro. Tem gente que não tem nenhuma bicicleta para andar, e a gente está rindo do que Deus nos deu. Vamos começar a agradecer. Irmão, calma aqui, que eu agarrei o volantinho daquele Symbol, irmão, e fui da cidade do homem, que era uma cidade de 40 quilômetros da minha casa, até a minha casa, agradecendo e chorando pelo Symbol. Deus, obrigado por esse carro maravilhoso. Chorando, 40 minutos. Deus, muito obrigado, Senhor, que vergonha. Sabe que tem gente que nem tem. Jesus, olha que cinto lindo, pretinho. Irmão, eu saí do carro, o Symbol deu 2 piscadinhas para mim, ficou apaixonado. Resumindo, eu entendi um negócio: a felicidade não está naquilo que eu vou ter, a felicidade está naquilo que Deus já me deu, está naquilo que já está nas minhas mãos. Não é quando eu ter algo melhor, é aquilo que já está comigo. Não é o outro trabalho, é o que eu estou fazendo agora. Só quero que você entenda, irmão, Deus já te deu coisas para agradecer e ser grato agora. Pronto. Esses dias eu passei na frente da minha casa que eu morava lá. Eu, quando casei, fui morar numa kitnet grande.
daqui no Zé. E eu passei lá para filmar, porque eu vou lá todo mês para dar uma olhada. Aí eu filmei, o povo da internet é meio pesado, né? Gosta de umas brigas, de uns comentários. A menina comentou assim: nossa, foi lembrar de quando era pobre. Eu tenho uma vontade de responder, irmão. Nossa, vontadinho. Ai, cuidar da vida, né? Que bom. Você não tem uma louça para lavar, dá vontade. Mas eu mantenho a pose, não respondo. Mas por dentro, respondo. Bom, é que eu entendi uma coisa, lindo. Eu não vou lá para lembrar de quando eu era pobre. Eu vou para lá para lembrar que o menino que morava naquela casa é tão feliz como o que mora numa casa melhor agora. Porque a vida não tem a ver com o lugar que a gente está, mas com o coração que habita no espaço. Entende? Tudo isso se altera quando Deus entra na nossa história. E eu vou começar a rasgar o verbo a partir de agora. O Davi é um modelo. O Davi é um modelo de fazer sem ninguém ver e mesmo assim fazer bem feito. O Davi é um modelo onde ninguém enxerga o nome de Deus está sendo glorificado. Posso te dar um conselho, meu lindo? Não sei o que você faz, com o que você trabalha, mas você tem que sair daqui, no mínimo, entrando no teu carro e dizendo: Jesus, obrigado, Senhor. Se você for de Uber, agradece pelo carro do Uber. Quando chegar em casa, irmão, entra agradecendo, abençoando as coisas que às vezes você já amaldiçoou durante tanto tempo. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, se você faz café, irmão, coloca no Google hoje de noite: como fazer o melhor café do planeta Terra, do universo. E faz. Se você atende gente, atende como se fosse o próprio Cristo entrando na tua loja. Um dos princípios que mudou a nação chamada Suíça foi: tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Se você faz para a glória de Deus, é o melhor. Então, lindo, a vida muda. Quando você menos perceber, o propósito está te caçando. Você não vai ter que estar caçando absolutamente nada. O propósito chegou no Davi. Davi, estão te chamando. Davi estava... e o propósito estava caçando ele. Davi, vaza, corre para a casa do teu pai, então cuida da ovelha. E Davi foi para a casa do pai dele. Davizinho chegou: oi pai, tudo bem? O que o senhor quer? Esse aqui, ó. Dá oi pro homem. Sacerdote. Davi olhou: ô senhor, o que o senhor quer? Eu vi ungir o próximo rei de Israel. Quase que o Davi falou assim: então, volto depois. Quando o senhor terminar, o senhor me chama. Aí Deus falou com o Samuca: é esse. É esse. Imagina, até você fez assim: o Davi? Ele? Improvável. Quem dava nada pra você, mas Deus te olhou e disse: é com ele que eu vou fazer. Oh, Deus vai te levantar pra falar que ele é Deus na sua vida. Improvável você é. Ninguém dava nada pra você, mas Deus te olhou e disse: é com ele que eu vou fazer aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Davizinho ajoelhou, toda a casa dele vendo aquilo acontecer, derramaram o óleo sobre a cabeça dele. E a partir de agora, sobre ele havia um destino, uma palavra: ele vai ser o próximo rei de Israel. A pergunta é: o que Davi fez logo em seguida? Davi tirou uma selfie, postou no Instagram dizendo:
Segura a onda, Israel, que o rei está chegando. Não, lindo. Davi não tripudiou, porque quando nós entendemos que o propósito de Deus não é para nós, mas é para a glória de Deus, a gente se resguarda na nossa insignificância, porque isso é graça. Eu nunca posso confundir as coisas, lindo. Eu posso ser aplaudido quando subo no palco, mas o que me trouxe para o palco não foi o meu talento, foi a graça do Senhor. A mensagem que eu carrego é muito superior ao tamanho do mensageiro. A mensagem é maior, o nome dele é incomparável, é para a glória do nome dele. A glória, a honra, o louvor é dele. Davi entende que não é sobre ele, é graça. Sabe para onde ele volta? Para o pasto. Voltou a trabalhar. Você tem que imaginar, irmão, o Davizinho no pasto. Chegou para as ovelhinhas aqui. Que isso, hein? Vocês não estão ligados não, hein? Eu vou ser rei de Israel. As ovelhinhas, que é isso, Davi? Mas você merece. Mas você não vai abandonar nós não, né? Não está na Bíblia, tá? Só está na minha. As ovelhinhas tudo fizeram um montinho no Davi. É a minha cabeça. Top, as ovelhinhas comemoraram. E demorou 15 anos. E no meio disso ainda teve mais treta, irmão. Um dia o Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhinhas. Quer dizer que ele já sabia aonde Deus o levaria. Mesmo assim estava no lugar aonde Deus havia permitido estar. E continuou. Ai, que vontade de brigar. É porque tem gente que, porque tem uma palavra, já está pisando em todo mundo. Tem gente que já começa a pisar em geral. Já não começa, já trata os outros com diferença. Tá na faculdade e já está tratando os outros como se fosse melhor do que os outros. Ai, meu Deus. Não vamos dar exemplo, né? Vamos ficar assim. Mas entende, lindo, dá uma segurada aí. O dia que você entender que o que você vive é para a glória de Deus, tudo que você fizer vai glorificar o nome dele. Você nunca vai estar tentando dividir nada, vai ser para a glória dele. Entendeu? Aí, irmão, esquece. Ai, ninguém me nota. Problema nenhum, você não está fazendo para ser notado. Está fazendo para a glória de Deus. Não está fazendo para aparecer, está fazendo para a glória de Deus. Você já viu agora o povo que faz só se tiver alguém filmando? Tem gente que nossa, bom demais, mas só quando está filmando. Se ninguém vê. Sabe qual que é a loucura de tudo? Nós temos um Deus que vê, e Ele é galardoador. Aquilo que fazemos com coração sincero será galardoado. A própria palavra chega a dizer que o que fazemos será provado com fogo, e será comparado a prata, madeira, ouro e palha. Aquilo que permanecer, perseverar, foi feito com o coração. O que me deixa entender que aquilo que eu faço de maneira certa, mas com o coração errado, é a mesma coisa que fazer errado. É a mesma coisa do filho pródigo. Um sai, o outro fica. O que fica fazia tudo certo, mas fazia pelo motivo errado, não valia de nada. Então, vamos lá. O Davizinho está lá trabalhando, está tendo uma guerra violentíssima acontecendo. E a Bíblia diz que chamaram o Davi. Davi, precisamos que você leve comida para o seu irmão. O rei de Israel virou Uber Eats. Você está entendendo? E não mudou nada. Leva comida para os teus irmãos. Davizinho, top. Vamos levar. Levando comida para os irmãozinhos. Os irmãos estão tudo na guerra. Tem uma treta gigante acontecendo. Tem um gigante que ganhou um campeonato UFC do povo lá. Dele um pau em geral. Ficou famoso no meio do exército. E foi para o meio do exército para desafiar alguém dos hebreus. Manda um contra mim. E pá. E o pau torando, irmão. E não ia ninguém. Todo mundo se, que é isso, hein? Isso aí deve bater muito. Não vai não, ninguém foi. 40 dias o Davi chegou com a comida. Chegou os irmãos tudo meio escondido. Um gigante no meio gritando, vem pra cá, não sei o quê. O Davi falou, o que tá rolando aí? Todo mundo, Davi, cala a boca, baixa o Davi aqui. Não estou entendendo você, gente. Fala que nem homem, fala direito, o que foi? Davi, tem um gigante lá no meio, baixa, cala a boca. É porque as pessoas vão nos tratar como improváveis a vida inteira. As pessoas vão olhar para nós a vida inteira e não vão continuar acreditando. Isso é normal. Só que tem coisas da vida que ninguém sabe. Então posso te dar um conselho? Nunca julgue alguém por uma capinha do livro. Por um minuto de conversa. Você não sabe o background. Você não sabe por onde ela passou, os obstáculos que ela já enfrentou, os inimigos que ela venceu.
Você não sabe as depressões que ela já passou. Então não olha para alguém e tenta discriminar a história dela por conta de 1 minuto de fala, de conversa. Você vai ser injusto. O Davizinho, imagina, o Davizinho olhou todo mundo, deu comida para os irmãos aqui, ó. Que é isso, hein? Vou nesse gigante. É porque quem está fazendo para a glória de Deus tem umas coragem que ninguém acredita. Quem faz para a glória de Deus vê oportunidades aonde ninguém enxerga, consegue ver coisas que ninguém vê. E o Davi olhou o gigante e falou assim: vou dar-lhe um pau. Todo mundo falou: o que, Davi? Baixa a bola, Davi. Tu é pastor de ovelha, Davi. Davi falou: eu vou. Aí tentaram fazer o que? O estereótipo. Muda o estereótipo. Colocaram roupa de soldado. Só que o Davi, irmão, fraquinho. Assim, o peso da marmita já era grande para ele, irmão. Imagina a roupa de soldado. Tiraram a roupa de soldado do Davi. E o Davi falou: agora eu vou. Todo mundo, nossa, hippie Davi. Tem os irmãos mais jovens que já sacaram a referência, né? É que eu sou jovem. Descansa em paz, Davi. Hashtag foi um bom garoto. Davizinho foi no lago, no rio, pegou 5 pedrinhas, afunda e entrou no campo de batalha. Imagina Davi entrando, irmão. Davi aqui, ó. Pique Charles do Broncos aqui, ó. Irmão, cabuloso. Por quê? Porque ele derrotou gigante, não. Ele derrotou leão. Dele um pau no leão, irmão. Só que ninguém sabia. Derrotou um urso que não sabia do leão, que chegou depois perdido e levou um pau e foi embora também. O gigante para ele não é nada. E o Davi entra no campo de batalha e o gigante olha e fala: o quê? Eu tô 40 dias aqui, vocês mandaram esse daí. Aí o Davizinho daqui: ei, olha aqui. Tu vem contra mim com espada, lança, escudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus de Israel. Eu tenho que imaginar a cena, irmão. O gigante ouviu isso e falou assim: nossa, que medo. Aí o Davizinho, irmão, aqui ó, pegou a funda, colocou a pedrinha, aqui ó, desenrola. Sim que eu luto minhas guerras. Obrigado, Zé. Sim que eu luto minhas guerras. Povo, fiquei um pouco preocupado com vocês, gente. Vocês estão... Preocupei um pouco aqui agora. Davizinho está aqui, ó. Desenrola. Bate. E o gigante caiu de ladinho. Você tem que celebrar, irmão. Ele venceu o gigante. Deus na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar como oh, aleluia. E a Bíblia diz que o gigante foi ao chão. A questão é: e a glória é de quem? Oh, aleluia. O que Davi disse primeiro deve ter gravado muito. Você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus de Israel. Eu vou te dizer uma parada. Vai chegar um dia que Deus vai fazer algo ainda maior. E que chegue logo, mas que chegue na hora certa. E o dia que chegar, você precisa lembrar que não tem a ver com você. Eu amo estar aqui. É muito bom. É maneiro. Mas sabe o que eu não posso me esquecer?
do garoto que senta aí embaixo. Porque o coração que Deus escolheu não era o do menino que era conhecido na rede social, mas era o menino que ninguém conhecia em Joinville. Se o meu coração mudar, Deus fala assim: nossa, lindo, vou levantar outro. Está se achando. Quantos que a gente vê que todos os dias se levantam e desaparecem? Guarde o teu coração. Sobre tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você pode frustrar a expectativa de alguém em algum momento, mas tome cuidado, porque tudo que você faz tem que ser para a glória do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Jesus. O tempo passa e a Bíblia diz que Davi se torna o rei de Israel. Foi o maior rei da história de Israel. Não foi perfeito, teve pecados que foram denunciados, mas teve arrependimento, nunca perdeu uma guerra. E essa é a história de Davi. Um legado, um homem, uma história gigante. E é isso, a vida é um breve resumo comparado à eternidade, mas que se dá dessa maneira. O que eu tenho agora, aonde eu estou agora, é aqui que eu preciso ser fiel. É aqui que o nome do Senhor precisa ser glorificado. Sem palco, sem luz, sem foto, sem holofote, sem reconhecimento. Muitas das vezes oculto, mas vivendo de verdade o que Deus te deu para o agora. É entrar dentro de casa dizendo: Jesus, tem gente que não tem onde morar. Muito obrigado pela casa maravilhosa que o Senhor me deu. Não importa que ela ainda é pequena, que ainda não tem tantos cômodos, que o gesso ainda não está pronto. Não importa, mas comece a agradecer ao Senhor Jesus. Tem umas pessoas que dizem: o dia que eu for rico eu vou ajudar, o dia que eu tiver tal coisa eu vou fazer tal, aquela coisa, aquela conversa de Mega Sena, já ouviu? O cara diz: o dia que eu ficar rico eu vou ajudar a minha família. Não vai ajudar nada, porque quem quer fazer já está fazendo agora com o que tem disponível na mão. E é isso. A vida se trata de viver de propósito para a glória de Deus. Ponto. Tem coisas que são simples, a gente complica, cria muito subterfúgio, mas no fim é isso. Viva de propósito. O teu propósito vai atrás de você, te acha, e o nome de Jesus será ainda mais glorificado. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho um propósito. Eu descobri. Eu não descobri querendo, eu descobri, não sei, Deus foi misericordioso e eu descobri. Falava agora ali atrás ainda, eu estudei para outra coisa, minha profissão é outra. E Deus me pegou. Mas eu o quê? Eu curto. Eu acho massa. Nossa, você não tem noção. Minha vida aqui passa na fração de segundos. Quando eu vejo já acabou. Amanhã a gente tem 2 sessões em Marília. Já tem que sair doido, correria, confusão, tiro, cupim. E assim é a vida. Mas deixa eu te falar, só tem graça por conta desse final. Porque eu não sou um bom pregador. Eu sou 7. Bem meia boca. Eu não sou. Ixi, tem gente 1000 vezes melhor. Mas Deus, como me chamou para agora, então eu vou fazer até o final. Lava e enxuga. Eu sou um evangelista. Eu preciso te fazer a melhor e maior pergunta da história de um homem, que é para você tomar a melhor decisão da sua vida. E a graça de viver o propósito é que você nunca treme perante uma missão, porque a missão é maior do que a gente. Então eu vou só perguntar. Pronto. Se você entende que a vida é de propósito, tem um propósito de Deus para você agora. Tem gente que não queria vir aqui, eu sei disso. Tem gente que não queria vir. A mulher arrumou ele bem bonitinho, penteou o cabelinho e ele está aqui. Teve gente que não queria. Falei: eu não vou lá. Você vai. Que absurdo pagar para ouvir o evangelho. Vocês acham que eu não sei? Não, você fala assim: não, você não é para ouvir o evangelho, não é para sentar mesmo. Você vai dar confusão, treta, muita gente, é para organizar. Tem coisa que é cara. Brincadeira à parte, meu lindo. Mas você está aqui, sabe o que é isso? O amor de Deus nos persegue. A gente é constrangido. Hoje é sexta-feira e a gente está com uma igreja lotada de gente. Você foi
perseguido, achado, e você está aqui neste lugar. Entendeu, irmão? Não é normal, essa não é a sua rotina. Ei, para pra pensar que hoje muita gente colocou na rede social sextou. E tá muito louco essas horas já, irmão. Nós estamos tudo aqui. Fala, Jesus. Fala conosco, Senhor. Parece tudo louco, nós somos muito mais loucos. Porque como a gente entrou vai ser totalmente diferente de como a gente vai sair. Então entende, meu lindo, Ele altera a nossa vida para sempre. Eu tenho 2 perguntas e você responde. Isso é viver de propósito, não é deixar para amanhã o que você pode fazer agora. Primeira pergunta é para você que nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador. Essa é a decisão mais importante. Entenda, não estou falando de uma religião, estou falando de Jesus. Todas as vezes que eu faço uma pergunta como essa, muita gente fica com algumas dúvidas. A primeira é: Dave, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em tudo. Oh, que lindo. Então você não acredita em nada. Porque o dia que você confiar e crer em Jesus de todo o teu coração, você vai descobrir que não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Você pode dizer isso com a sua boquinha? Diga: Jesus é suficiente. Eu acho maneiro, às vezes acontece com a gente. Nós somos encontrados, né, pelos aeroportos da vida, pelos lugares, né? E as pessoas, quando vê a gente, elas agem com a gente como se a gente fosse best friend, fosse melhores amigos, porque as pessoas nos veem às vezes todo dia, né? Então as pessoas dizem: e aí, Dave, top, como tá a Serena? E eu, ai meu Deus, eu demorei tempo para processar a cabeça, para adaptar. Hoje eu, e aí, irmão, às vezes eu fico sem graça, mas dou uma contornada, top, e a pessoa, e aí, puxa assunto, e a pergunta, e top, e qual é o teu signo, que eu nunca soube? Eu acho muito bom. Aí eu falo: então eu sou de Áries. A pessoa: nossa, então você é isso. E eu fico assim, ai, que coisa, né? Não. O senhor não acredita? Isso é o bom do Evangelho. O Evangelho é graça, é amor. Eu não tenho direito de desrespeitar você. Eu não posso ficar falando: você não pode acreditar. Não, irmão, isso é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho que respeitar, mas eu posso dizer uma coisa: o dia que você conhecer Jesus, você descobre que não precisa de mais nada. Alguém me disse esses dias: não, Dave, mas os astros e as estrelas que dizem. Eu falei: nossa, que lindo. Mas eu sirvo um Deus que criou os céus, os astros, as estrelas e tudo que existe. Então não é no que você não pode, é o que você não precisa, entendeu? Vou dizer de novo: Jesus. Pronto. Aí a pessoa diz: nossa, mas eu não quero mudar. Então deixa. Porque você tem que entender uma coisa: para tomar uma decisão como essa, não precisa mudar nada. Você pode vir do jeitinho que você está, capenguinha. Pode vir. Precisa mudar nada. É a mesma coisa dizer para um gordinho: emagreça e vá para academia. Não, é vá para academia e emagreça. Fique bom e vá para Jesus. Não, vá para Jesus e melhore. Então entenda, bebê, não precisa mudar nada. Mas depois que tomar essa decisão, vai mudar tudo. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer uma morada. Onde ele entra, ele faz uma faxina completa. Tudo vai para fora e só fica aquilo que purifica, aquilo que edifica, que constrói. Então, lindo é entender que tomar uma decisão como essa é aceitar uma mudança profunda na sua vida. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é um tópico, é um lifestyle, é o todo. Então, lindo, se você não quer mudar, não toma essa decisão. Nem precisa, relaxa, deixa para a próxima. Só cuida para não morrer. É sério. Toma cuidado, porque às vezes a gente perde tanto tempo. E o dia que a gente perceber que perdeu tempo, o tempo não vai ter como mais ser pago. A minha maior frustração quando eu tomei a minha decisão por Jesus, eu tinha só 19 anos, foi porque eu demorei tempo demais.
Foi tão doido. Eu tinha a sensação que eu estava atrasado. Mas sabe por quê? Porque o dia que eu conheci Jesus, eu apaixonei. Eu falei, como eu não te conheci antes? Como que pode? Como tu é tão bom? Como que eu consegui viver sem a tua presença? Depois você consegue... esquece. Terceira pergunta que todo mundo faz. Não é pergunta. Esse dia alguém me falou, minha vida piorou depois que eu tomei essa decisão. Falei, piorou. Só treta. Então tem que avisar, vai ter treta. Não que a pessoa assim, nossa, vai ser só a Disney. Os anjinhos vão andar comigo agarrado, nós vamos voar. Não, vai ter treta. O pau vai torar. Os teus olhos vão se abrir, você vai ver onde você está enfiado. Deus vai começar a mudar coisas à sua volta, vai começar a mudar coisas dentro de você. E aí você precisa entender que isso é o processo para viver o melhor de Deus na sua história. E que não existe nada melhor de quando Deus entra na história do homem, começa a mudar tudo à nossa volta, tudo dentro da gente. Entendeu? Ó, última vez. Fala pro irmãozinho, fala assim, não é Disney não, tá? Dá uma seguradinha aí. E a última pergunta é para quem já foi do time, já foi cheio do Espírito Santo, já viveu coisas incríveis com o Senhor, mas a sua fé desfaleceu. Você foi embora e não voltou mais. Aí você veio hoje aqui, né? Vou no show. Que fofinho. Caiu, foi um golpe. O Senhor Jesus te perseguiu, te achou, te atraiu. E você está aqui hoje, lindo. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para a presença de Jesus. Está na hora de você refazer os passos. Dizer, Jesus, estou de volta e quero voltar. Chega de viver longe de ti. Amém? Pronto, fica de pé, por favor. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha, mexe com Aleluia. Deixa eu perguntar, você responde e a gente ora, faz festa. Amém? Cronologia dos fatos. Eu pergunto, o Espírito Santo convence, você responde, a gente ora e faz festa. Amém? Tem alguém sendo ameaçado aqui? Você tem que tomar a decisão, senão o pau vai torar. Não, né? Tem alguém que tem alguma promessa assim, se você tomar a decisão vai ganhar uma casa. Não, porque não é sobre isso. Não é sobre o que Jesus pode me dar ou o que eu posso perder. É sobre Ele. É sobre ter Ele dentro de mim. É reconhecer que os meus pecados que o prenderam na cruz do Calvário, que foi para minha salvação que Ele morreu. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Eu vou contar até 3. Onde tiver um sim, você levanta as suas mãos e a gente ora. Acende um pouquinho as luzes, eu gosto de ver. Eu nunca consigo acreditar, mesmo assim gosto de ver. Aonde tiver, você levanta a mão no 3, ok? Prestou atenção, né? Não é para ganhar brinde, é para morrer. É isso mesmo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo, lindo? Não há culpa, não há condenação. Tudo é depositado nele. 1, 2, 3. Levante a mão quem está tomando essa decisão bem alta, onde você estiver. Porque Ele
Ô Zé, eu nunca vou acostumar. Eu vou dar um double check, porque às vezes tem gente que confunde. Você vai levantar as duas mãos. Quem está tomando essa decisão, levante a mão. Abraça essa pessoa que está tomando essa decisão perto de você. Abrace ela, abraça. Diga no ouvido dela: essa é a melhor decisão da sua vida. Diga: não existe nada melhor do que você está fazendo aqui agora. Aleluia. Porque Ele vive, temor. Mas eu pensei, eu sei, e que a minha vida Quem está tomando essa decisão, fecha os teus olhos, baixa sua cabeça onde você estiver, e você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. E aí depois lembra, tem festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, começa uma festa no céu. Amém? Olhos fechados, aonde você estiver, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil, pecador. Me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.